uma referência com ícone da cultura nacional. Orlando Miranda. Por favor, Orlando Miranda, entre em cena. Vamos aí. É muito importante para nós. Orlando Miranda é a memória viva da gestão da cultura em nosso país, mas também da nossa história cultural. Ator, diretor, produtor, empresário teatral, empresário de inúmeros equipamentos teatrais, né, como hoje do Teatro Princesa Isabel, e de um sem número de produções culturais. Presidente da Escolinha de Artes do Brasil, né, que pegou exatamente a sucessão, o herdeiro de Augusto Rodrigues na educação através da arte, né? Fomentador de teatro de bonecas, uma grande expressão da cultura nacional, né? Das grandes sociedades, do carnaval carioca e dos ranchos, principalmente dos ranchos, né, Orlando? Formador de geração de atores e de aos iluminados, todos os tipos de artesãos da cultura. Onde você não agiu diretamente, hein, Orlando? Onde você não esteve no desenvolvimento da cultura. Difícil dizer, né, Orlando? É um prazer enorme estar aqui com você e podemos bater um papo sobre a história da nossa cultura e do nosso presente. E como é que fica isso? Muito, muito bom dia, Orlando. Bom dia, meu amigo. E que bom estar com você, com Wagner Siqueira. É muito rara essa oportunidade, porque não é toda hora que se tem essa motivação que você está proporcionando para nós nesse live. Mas antes eu queria, Wagner, registrar o trabalho desenvolvido por dois técnicos, né? o Tibério Drummond e o Reginaldo Celestino, sem os quais eles não estaremos aqui hoje nos comunicando nesse live. Né? É verdade, é verdade. E aproveitar a oportunidade antecipadamente já para agradecer o fato de estarmos juntos, a você, principalmente, e aos dois que estão criando essas condições para nós. Com a dúvida, você sempre valorizando aqueles que estão trabalhando nos bastidores do teatro, da cultura, né? do circo, do rancho, enfim. Ô, Orlando, deixa eu fazer uma pergunta a você, porque a gente tem muita coisa para conversar e eu quero explorar você ao máximo. Em plena Guerra Fria, num momento difícil do país, de um produtor que estava sempre questionando a censura, por que você trocou esse lugar de crítico da censura naquela época para ir para o Conselho Superior de Censura? O que você queria lá? Legitimar a censura ou contribuir para atenuá-la? Como é que foi isso? Vou responder para você já. As narrativas que eu posso apresentar hoje aqui, no espaço que eu tiver, bem como as perguntas que poderão ser feitas, e devem ser feitas mesmo com bastante questionamento, elas vão fazer parte de um trabalho, antes de nada, uma quase prestação de contas para todos aqueles meus colegas de teatro, meus amigos, e as pessoas que vão nos ouvir, quem não são meus amigos, não são pessoas de teatro, mas não deixa de ser uma prestação de contas, quase prestação de contas, de um período da minha vida que fiz teatro, tudo voltado para teatro. Isso aconteceu desde 1957. Tem uma grande parte que foi no Teatro Princesa Isabel e outras atividades teatrais e culturais que eu tive. Mas, especialmente, dá um destaque aos 16 anos que eu e Carlos Miranda ficamos no Ministério da Educação, fazendo um trabalho que eu saí com 11 anos, vou embora, não quis, na verdade, ficar mais, porque tem uma hora que você tem que sair mesmo, porque senão começa a perguntar, esse cara gostou, não vai embora, fica aqui, qual é o interesse dele? Mas porque tinha o Carlos Miranda, que era o meu substituto, em perfeitas condições, provavelmente, em muitos casos, melhores até do que eu. Posso falar de um período de 16 anos. Vamos lá, vamos em frente. Falando sobre o problema da censura. A censura foi um divisor de água na vida de todo mundo, porque antes e depois da censura, as coisas não andaram nada bem, foram bem difíceis. Para mim, nem tanto, porque eu sempre aprendi a engolir sapo, tirar a espinha da garganta, e tive bastantes embates desagradáveis, mas, enfim, todos eles superados. E fui sempre combatendo, insistindo em cima dos equívocos, dos erros, e num documento, inclusive, que nós tiramos em 1973, da Associação Carioca de Empresários Teatrais, com a presença dos
produtores, empresários, diretores mais representativos do nosso país, uma das coisas que nós falávamos é que a censura, falta critérios da censura, nós nem sabemos como ela age. Então, os critérios a gente cobrou, na época ainda era o ministro Jabas Passarinho, em outro governo, e ele não deu solução ao caso, não respondeu, porque logo depois ele sairia, e viria para o seu lugar um homem extraordinário, que eu baixo a cabeça, me ajoelho diante dele, que foi o ministro Ney Braga. Com ele, esse país teria tido outro caminho, como teve, aliás, na área da educação e cultura com ele. Mas aí, o tempo foi passando, e aí, por que eu fui parar no Conselho Superior de Censura? Milor Fernandes já dizia, mas se é censura, não pode ser superior. E segundo Milor Fernandes, eu mostrei com ele, depois com o tempo, que era superior, sim. Vou dizer por que era superior. Porque, provavelmente, foi a coisa mais importante na minha vida que eu tive, foi quando eu fui para o Conselho Superior de Censura. Porque lá não era o Conselho Superior, lá não era censório, lá era liberatório. O Conselho foi criado para liberar. Ele fazia parte de um esquema do Castelo Branco, lá atrás, que o criou. E o Petrônio Portela, como ministro da Justiça, com o objetivo de fazer a abertura lenta e gradual, preconizada pelo presidente Geisel, ele reativou, ele fez existir, reativou não, ele fez existir o Conselho Superior de Censura, porque ali o Conselho era ligado ao Ministério da Justiça, ele podia tomar decisões, porque não era visto como o governo tomando, eram pessoas de vários segmentos da cultura e do jornalismo que estavam fazendo parte de uma comissão, eram mais ou menos acho que 10 ou 12, uma coisa assim, representantes de categoria de classe, e eu, na época, não estava mais como governo. Não estava como governo ainda, outra situação. E aí, essas pessoas tinham total liberdade para agir, porque elas estavam lá, senão elas não teriam liberdade, elas não iriam para lá nenhum deles. Eu fui por obrigação do cargo que eu ocupava, porque nós tínhamos um assento nesse conselho, o Serviço Nacional de Teatro, e eu era presidente. E eu não quis ser do conselho. Você era presidente do Serviço Nacional de Teatro, né? Do Serviço Nacional de Teatro, que tinha assento lá. Deixa eu entender, o Serviço Nacional de Teatro era do Ministério da Educação, mas o Conselho Superior era do Ministério da Justiça. E em pleno regime militar e regime duro, você tinha um conselho de censura com representações da classe cultural também, é isso? Não, porque ali, esse conselho, quando foi criado, o Castelo Branco colocou as cadeiras que iriam subir, as pessoas tinham assento nesse conselho. E o serviço que eu precisava, no caso, na época, eu era presidente do serviço e eu tive que ir para lá, nem eu não queria ir. Eu designei vários assessores que eu tinha lá comigo, todos rejeitaram, disse, não, Orlando, pelo amor de Deus, a gente não vai para esse conselho de censura. E aí o Eduardo Portela, que então já ministro da Educação, resolveu, quer dizer, que mandar o Petrônio Portela ficava cobrando dele, porque era uma coisa muito cara para o Petrônio Portela, ele estava muito atento ao futuro, de que tudo poderia acontecer. Aí o Petrônio Portela cobrou dele muito, e ele pegou, não tem jeito, ele pegou, mandou meu nome logo. E eu era assessor dele, do ministro Eduardo Portela, fui sem reclamar e fui lá para o conselho. E aí, a partir do momento que o conselho começou a funcionar, digo, ele não era censório, ele é liberatório, ele foi criado para isso, o objetivo do conselho, do Petrônio Portela, do presidente Geisel, era a abertura lenta e gradual se dar de alguma forma, e eles não sabiam como fazer. Mas o Petrônio tinha uma visão muito forte, ele era espertíssimo demais. Ele foi um grande articulador, claro. Não, ele era a ponta de lança do presidente Geisel. Então, cabia a ele tomar as providências. Ele tomou. E aí o conselho... Por que eu digo que foi a coisa mais importante da minha vida? Porque ali eu pude resgatar uma série de situações ingratas com as pessoas. A proibição. E não houve mais nada, tudo que estava proibido, foi tudo liberado, cinema e teatro. Então, eu desempenhei um papel na minha vida da maior importância. E onde eu digo que o Milor estava errado. Era superior, sim, mas não era superior de censura, era superior de liberação. Entendeu? Pois bem, o tempo passou e fomos liberando tudo, claro. E as viúvas dos militares que ficavam em cima, cobrando da censura, proibição, onde está a censura que não vê isso? Era a máxima delas. E o governo ficava muito prisioneiro de muita gente, porque também era prisioneiro de muita gente. Eles tinham a censura do poder em cima deles também. O presidente Geisel tinha, todos eles tinham. Claro. E aí não era o governo propriamente dito. Apesar de ser o Ministério da Justiça,
era a entidade de classe que eles estavam reunidos tomando as decisões. Então, tinha uma explicação, tá vendo? Quer dizer, tinha como sair pela tangente. Orlando, é por isso que até hoje a classe artística, independente da posição em que cada ator, artista se coloque, o respeito por você é muito grande, porque você fez de um órgão de censura da cultura, de um órgão de liberação da cultura. Foi liberação total, foi toda a liberação. E agora, mais o final dessa história, que é desagradável, triste, porque nós não podemos continuar. Um rapaz, morador de mineiro, estava em Brasília e trocou uma peça chamada Boa Noite, General. Era uma provocação. Ele queria que o Conselho concordasse na proibição. A peça foi proibida pelo Conselho, pela censura. E ele recorreu ao Conselho. Ele queria desmoralizar o Conselho. O que fazer? O Conselho ia proibir ou ia autorizar? Se proibisse, ficava mal, não tinha dito porque tinha vindo fazer lá o trabalho, mas se autorizasse, ia pegar também ruim para o governo e os militares que estavam por trás. Uma peça com esse título, Boa Noite, General. As pessoas têm que entender aquele contexto naquela época, né? O contexto da época. Eu chamei o autor da peça. Eu chamei o autor e disse para ele: eu quero te dizer que você está catucando o diabo com vara curta. Eu acho que o momento é todo favorável a todos nós. Acho que você não devia ter feito isso, não. Uma ou outra oportunidade, você entraria com a sua peça, mas no momento, você tinha que saber esperar. No momento não é conveniente. Aí ele disse assim, e mais ainda, se essa peça for proibida, é uma situação diversa. Se for premiada, olha a situação que você está me colocando. Eu era o relator do grupo. Aí ele disse assim para mim, quero dizer uma coisa para você, esse problema é teu, não é meu. Esse mesmo, o rapaz falou para mim, esse problema é teu, não é meu. Eu disse, olha, é meu sim, é meu problema, porque eu vou te dizer o que vai acontecer. Eu vou sobrar, vou ter a cabeça cortada, e esse conselho vai ser dissolvido. Eu posso te antecipar o que você vai causar, que, aliás, é isso que você quer. Muito bem, acabou a conversa, não deu outra. O ministro já era o Abiakel, o ministro da Justiça, que era o Abiakel. E o Abiakel era uma pessoa muito radical. Ele dissolveu o conselho, acabou o conselho. Ele chamou depois a associação de amigos, dos pais, da igreja, não sei o que, não foi mais aquele conselho. Esse foi o final. Você tinha a censura e o conselho como órgão de recurso, é isso? O conselho era um órgão de recurso, a proibição da censura. A censura proibia, as pessoas recorriam. E quando recorriam, lá era liberado. Não tinha nada que fazer. Imagina se eu estaria lá, e os outros também. Pompeu de Souza, por exemplo, era um deles. Ricardo Cláudio Alvim. Eram pessoas que faziam parte do conselho. O cinema estava lá, todo mundo estava... Imagina você se a gente ia concordar com a censura. O que estava fazendo lá? Não era hora de estar lá, era hora de ir embora. Entendeu? Exatamente. Por isso que eu fui com medo. Ninguém quis ir para lá, do órgão que eu presidia. Ninguém quis ir, temeroso. Porque aquela fala do Milor foi muito forte. É a Milor que estava falando aquilo. É claro. Mas isso era desmontar por dentro o processo de censura e abertura cultural. E o reconhecimento. Veja, depois a gente compara isso, como é que está acontecendo hoje, que diferença, hein? Inclusive, você, depois de dirigir o Serviço Nacional de Teatro, você criou o Instituto Nacional de Artes Cênicas. Como é que foi isso? Olha, esse instituto foi criado porque o sistema novo... Esse é o embrião da Funarte? Hã? O Instituto de Artes Cênicas é o embrião da Funarte? Não é o embrião. Não é, não? Não é o embrião. O Serviço Nacional de Teatro foi criado no tempo do Getúlio Vargas. O Getúlio, em 1937, fez a grande reforma educacional e cultural. E foi muito importante. Aliás, é uma coisa que precisa, com o tempo, melhor conversar para saber o que teria acontecido aqui em 37, que é um governo de exceção, e o de 64, que é outro governo de exceção. Mas todos os dois governos de exceção tomaram praticamente as mesmas medidas. Os dois criaram o Conselho Federal de Cultura. Porque aí outra história mais adiante que a gente pode falar. O fato é que ele existe um paralelo muito forte entre as ações de Getúlio Vargas. Olha bem, eu não estou fazendo apologia de nenhum governo, nem de nenhuma época. Estou fazendo apenas o registro do que aconteceu. Sim. Getúlio fez aquilo, criou naquela ocasião chamou o Gustavo Capanema, que inclusive era chamado o gabinete do Capanema, que era um sábio, aquele homem, né? Foi um sábio. Claro.
Gustavo Capanema, ministro da Educação e Cultura, né? Pois é, e aí, o que aconteceu? Chamou logo Drummond, Bandeira, Mário de Andrade, é uma coisa exponencial da vida brasileira, para não falar da cultura, mas era da vida da época, porque eles eram grandes pensadores, essa gente. E aí eles criaram vários órgãos de atividade cultural, do livro, do cinema, institucional do cinema, do teatro, e foram criando todos esses órgãos que veio com o tempo, encostou no governo quando eu estava chegando lá. Administração da era, administração direta, da época do Capanema. Claro. E eu convivi com muita gente daquela época do Capanema. Eu, infelizmente, não conheci todos, apenas raras pessoas, como o Renato Soeiro. O Renato Soeiro era um dos maiores arquitetos. Renato Soeiro. Grande figura. Grande figura. Personagem importantíssimo. Muito. Eu ia para as reuniões com o ministro de Braga, ele tinha esse hábito de juntar todas as áreas culturais, e Renato Soeiro estava lá, e eu também. E eu, enfim, eu gostava muito dele, me dava muito com ele, uma conversa maravilhosa. E um homem de um respeito com relação à arquitetura muito grande. Ele era daquela equipe que fez o Ministério da Educação e Cultura, ele continuou vivo, graças a Deus. Infelizmente, ele teve que morrer. Felizmente, talvez, né? Nós todos temos que morrer mesmo. Ele foi-se embora, e aí eu poderia ter tirado dele muito mais coisas. Mas, na verdade, eu era um bobo, eu não sabia, eu ainda não sei hoje, mas, enfim, tinha coisas que eu poderia ter sabido dessa gente toda, que muitos ainda consegui conviver, mas não tirei deles o máximo possível. E aí, bom, você perguntava sobre você transformou o Serviço Nacional de Teatro, né? Aí vem a história. Nessa ideia da administração direta, que prevaleceu na época, era tudo administração direta. Era uma rigidez muito grande, tudo. Se bem que eu peguei essa administração direta, dirigi, com bastante dificuldade, com bastante trabalho, e conseguia realizar as coisas mesmo com a administração direta, não tinha problema. A gente tinha que bater perna mais para resolver os problemas. Mas aí o sistema mudou todo, passou a ser administração indireta, ou seja, através de institutos e através de fundações. Tudo foi se transformando para poder dar uma agilidade maior. E eu tentei fazer através de uma fundação ou de um instituto. O Delfim Neto precisava dar o aval, todo o processo que teria mais de gasto, teria que passar pelo planejamento. Está correto? Ele tinha que dar um aval. E ele falou que ele não deu o aval, chamava-se o aviso. Tinha que dar o aviso para poder o processo continuar. Ele não deu. Não deu porque ele achou que não chega de fundações, era uma reforma, então tinha que ter muitos acontecimentos existindo. E ele disse, não chega, não dá mais para criar fundações, nada disso e tal. E aí começou eu gastar meu sapato atrás desse problema, que eu tinha que transformar, porque o óxido não ia ficar parada no tempo. Tinha que ter uma administração indireta com mais facilidade, porque a administração indireta, eu podia nomear, eu podia gastar, podia receber o dinheiro, podia demitir, podia fazer tudo. Essa é a administração que, infelizmente, deveria continuar sendo assim. Mas, essa é uma colocação importantíssima, Orlando, porque as pessoas contemporâneas, muitos que estão nos assistindo nessa live, pensam que a administração indireta hoje é igual a direta, ela é tão presa como antes. A administração indireta é indireta mesmo, fundação é fundação mesmo, né? E a administração direta era diferente. Você tinha separação. Essa é uma situação muito diferente do caos que nós temos hoje em relação ao que seja a gestão da administração pública, mas continua, porque só para esclarecer, a administração indireta, como você diz, você tinha uma flexibilidade, era efetivamente a administração pública agindo como iniciativa privada. Exato. Eu estou falando para alguém que vai estar entendendo muito bem sobre essa história, porque eu estou falando com quem? Deixa eu tirar o chapéu, que é com você, você que é o homem da administração, que sabe de tudo, percebe facilmente essa história que eu estou contando. Mas, enfim, aí o Delfim deu o aviso, olha a preocupação do pessoal do governo, a responsabilidade. As pessoas não eram levianas, as pessoas tinham preocupação com o que estava acontecendo, com as coisas, com o governo, e aí o governo era isso mesmo. E eu não fiquei quieto, eu não concordei com isso. O Eduardo Portela tentou do outro lado, também não foi possível, ninguém conseguia nada, até que eu consumi outros caminhos. O ministro Golbery, um dia, me ligar para mim, eu não o conhecia, Golbery Couto Silva, um homem todo poderoso, né? Respeitadíssimo, ligou para mim e disse assim, você que é Orlando Miranda, presidente do órgão, eu sou assessor da CNT, aqui é o ministro Golbery. Eu quero dizer o seguinte,
Me explica, uma vez por todas, essa história da fundação do Orlando. Eu não sei mais o que é essa história, porque a Cecília Miranda, irmã da Carmen Miranda, que era casada com meu tio, com meu pai, e a irmã, outra irmã, né, a outra cantora, a Carmen não, tinha outra irmã, meu Deus, a Cecília, Carmen e a... Opa! Agora... Era a irmã da Carmen Miranda também. A outra irmã, Aurora Miranda. Aurora Miranda. Aurora Miranda, claro, Aurora Miranda. Aurora Miranda, eram as mulheres irmãs. Tinham os homens irmãos, que eu me dava com eles também. E aí, a Aurora e a Cecília cobravam sempre do pessoal do Golbery, que elas se davam muito com o Golbery. O Golbery tinha sido sócio do marido da Aurora, eram muito amigos lá, etc. Olha aqui, porque a Fundação do Orlando não sai, a Fundação do Orlando não sai, a Fundação do Orlando não sai. Aí o Golbery ficou de cabelo, vou pegar o telefone, vou ligar para ele, para saber que fundação é essa do Orlando. Aí ele ligou para combinar comigo, para conversar comigo, que história é essa? Que a Cecília, toda vez que encontrava ele, e a Aurora ficava em cima dele, cadê a Fundação do Orlando que não sai? Aí eu expliquei ele, não, ministro, eu estou dizendo a você, não vai ter nenhum aumento de custo, o ministro Delfim Neto não soube, não entendeu. Não tem nenhum, a estrutura está toda montada, o pessoal está tudo aí, não vai ter mais nenhum. É só questão de saber manejar melhor a questão do pessoal, poder mandar embora, poder receber pessoa, poder receber dinheiro, poder gastar. É uma estrutura de funcionamento prático, objetivo, como hoje em dia é a administração pública, que o senhor deve saber como é que é. Aí eles, tá bom, deixa comigo, vou pensar. Aí, no dia seguinte, ele mandou o aviso para o Delfim Neto para liberar o aviso e deixar a fundação existir. E é assim que foi criado o Instituto Nacional de Artes Cênicas. Como é que você conseguia conciliar as demandas da classe artística e as limitações e dificuldades de governo num papel do governo com essas circunstâncias, num momento difícil em que vivia a sociedade brasileira? Como é que era essa conciliação? Eu sei que você ganhou um reconhecimento muito grande da classe cultural até hoje. Aí vejo inúmeras homenagens até hoje que você recebe por parte de todos os personagens importantes da arte brasileira. Bom, eu dizia para a classe teatral sempre que nós estamos presentes, sempre em várias reuniões, seminários, estamos sempre juntos, em todo lugar. Eu estava em tudo quanto é lugar junto com o pessoal. Aqui, não só aqui no Rio, não, no Brasil todo. Eu sou governo, queira ou não queira, eu sou governo, fui nomeado pelo presidente da República. Eu estou ao lado do governo, sempre estarei. Isso e dizia para o pessoal de teatro. E para o pessoal do governo, para o pessoal de teatro, dizia isso: o governo não adianta, eu sou o governo. Eu não posso trair a confiança do governo. O pessoal fica espantado, o pessoal do teatro. E no pessoal do governo dizia: eu não posso trair o pessoal do teatro, porque eu sou de teatro. Então eu estou nesse meio termo, estou com o governo e estou com o teatro. Entendeu? Eu sempre fui muito claro, dizia isso, eu sempre fui muito claro, nunca escondi coisa alguma, porque eu não posso, eu tenho que ter respeito. Uma vez, eu estava em São Paulo, uma grande homenagem que foi prestada, e a Ruth Escobar começou a meter o cacete no presidente Figueiredo. Eu digo, desculpe, mas eu, como representante do governo que estou aqui, não posso ficar assistindo e ficar calado. Eu vou me retirar e me retirei. Não fiquei, entendeu? Eu não fiquei porque não posso estar assistindo, falando mal do presidente da República, que é o meu superior, meu chefe. Esses cuidados eu tinha, e o pessoal do governo sabia que eu tinha esses cuidados. Eu conseguia equilibrar as coisas, e o pessoal do teatro aceitava isso, respeitava, porque só podiam me ter se eu tivesse condições de poder administrar as coisas junto ao governo. Senão, não iam me ter nunca. Eu era um fantoche. Botava alguém lá que pudesse fazer o jogo, como tem hoje em dia aí, ou não tem? Pessoas que estão fazendo jogo maluco da vida. Pois é. Então, eu não tinha. E a hora que eu estava diante de pessoas da maior representatividade do governo. Não era uma espalhaçada que tem por aí hoje em dia, que, infelizmente, somos obrigados a agir essa palavra muito forte, contra, porque ele não gosta de fazer isso. Eu sempre fui muito cuidadoso, sempre concordei com todos os lados. De um lado, sempre dizia isso: gente, eu concordo com os dois lados. Entendeu? Sempre fui. Você fazia como se fosse um pino de ligação entre os interesses do governo e os interesses legítimos da classe artística, da classe... Eu passei a ser conveniente para o governo. Acontece o seguinte, eu passei a ser... Era legitimado E eu passei a ser conveniente para a classe teatral.
Claro. Eu tive que ter uma massa de manobra que podia ser conveniente para um lado e para o outro. Assim, você defendeu os interesses dos dois. Você procurava compatibilizar e defender os interesses dos dois. Eu não tinha como administrar órgão nenhum. Não tinha, seria loucura. Algumas vezes, eu tropecei no problema da vida. Eu não aguento mais ver certas coisas, está muito difícil. Estou cansado de engolir sapo, as espinhas cada vez me atravessando mais. E o pessoal da esquerda diz, não, Orlando, você tem que segurar essa. A esquerda não queria jamais que eu fosse embora. Orlando, isso é uma coisa que eu gostaria que você nos explicasse. Você sempre foi visto como uma pessoa de direita, não de extrema-direita, uma pessoa uma pessoa democrata e liberal de direita. E você tinha uma aceitação, e tem até hoje, uma aceitação enorme da classe teatral, da classe artística, que normalmente, naquela época, era natural. O establishment, eles faziam contra o establishment, eram, portanto, de esquerda. Como é que era isso? Ô, Wagner, hoje, com a situação que nós estamos assistindo, ficou muito nítido e claro que o que é direita, o que é extrema-direita. Está claro, as coisas foram colocadas nos seus devidos lugares. No tempo do Geisel, existia uma extrema-direita que queria tomar o governo dele. Claro. Ministro da Guerra. Inclusive do Exército. Inclusive militares. Inclusive militares. O Frota era ministro da Guerra. Claro. Só que um chefe do comando do Estado do Norte avisou o Geisel, que na época que me contou foi filho de um governador. Avisou o Geisel que estava sendo aprontado. E, quando ele desceu do avião, os coronéis estavam lá para levar ele preso. Quer dizer, aí esse era um golpe de esquerda, de direita. Era tão forte esse golpe de direita que ia ser dado em cima do Geisel, que foi dado agora, extrema-direita. Essa é a extrema-direita. Aquela que quis, inclusive, tomar o governo do Geisel. Naquela época, o Geisel era um homem de direita. Ela está hoje aqui no governo. Hoje está aí vivo. Eu não vou estar aí, só falta o general, o ministro da guerra da história, para poder completar. E aí, essa história, tem um coronel do Serviço de Informações, do Ministério, que um dia virou-se para minha ex-mulher, que trabalhava lá também, era secretária do Roberto Paeira, excelente administrador, um homem invejável da competência. Roberto Paeira. Ele é responsável por uma maior parte das atividades desenvolvidas da cultura do período do Ney Braga. Ele, Roberto Paeira, esteve presente com muita grandeza em todos os momentos. E aí, esse coronel virou-se, estava no gabinete dele, minha mulher era secretária dele, disse assim, mas quando, olha bem a loucura, que era, o homem era do governo Geisel, responsável pela segurança, ele virou-se e disse assim, quando o general Frota assumia esse governo, estavam dando como favas contadas, que o general Frota ia assumir o governo de extrema-direita. Eu vou raspar a cabeça daqueles viados do Serviço Nacional de Teatro e daqueles homossexuais. É verdade. Esse discurso existe hoje, hein, Orlando? Esse discurso é verdade. Exatamente aquele discurso de preconceito, né? Homossexuais, é verdade. E eu digo a você, posso te antecipar, o ódio, tem um ódio maior dos homossexuais do que dos comunistas. Eu posso estar enganado. Eu tenho quase certeza que eu estou falando certo. Porque eu tive um assessor de uma área de dança que ficou 6 meses para sair a nomeação dele. Não saía a nomeação dele. Aí eu fui tomar satisfação, lá em Brasília, no gabinete. Fui tomar satisfação. O que está vendo? Que eu estou há 6 meses esperando a nomeação, porque eu tinha que submeter a prestação. Eu nomeava, tinha que prestar do Conselho de Informação. Aí os caras se batendo com a cabeça de um lado do outro. Aí homossexual. Aí resolveram dizer, jogaram o jogo. Digo, olha, acontece o seguinte, o ministro da Guerra, do Exército, homem brioso, respeitado por todo mundo, um grande soldado, é homossexual de pegar soldado na portaria dele, da casa dele, plantão, sentinela, ele pegava e trepava com sentinela do Exército. E nem por isso ele deixou ser o grande ministro, o grande general que foi. Aí eles balançaram com a história, né? Eu tenho que o gente da família, que é da família também desse ministro da Guerra. Aí eles balançaram direto. É verdade, eu tinha. Aí, a nomeação no dia seguinte saiu. E ele, então, essa coisa, e essa que eu estou te contando, do coronel do Serviço de Informação, dizer que ia raspar a cabeça quando
Frota sumisse, é assim mesmo. Quando Frota sumir, a extrema-direita, eu vou raspar a cabeça daqueles viados, daqueles homossexuais do Serviço Nacional de Teatro. Aí ela ficou... coisa está absolutamente presente hoje. Exatamente, só que no sentido inverso da verdade, da que a gente espera, né? É uma contramão. Claro, é exatamente isso. Orlando, durante os anos que convivi, pessoas, amigas nossas, amigas que conheci, eles sempre, alguns poucos, me disseram o seguinte: ô Wagner, o Orlando realmente fez um excelente trabalho em prol da cultura, mas ele ajudou muito mais o Rio de Janeiro e São Paulo e abandonou o resto do Brasil. Explica isso, Orlando. Isso é verdade mesmo? Ô Wagner, você sabe quantas viagens eu fiz ao longo dos 11 anos? Não foi no estado do Rio que eu não ia, nem pelo interior de São Paulo. O interior de São Paulo não precisava da nossa presença no interior de São Paulo. Eles tinham voo próprio, nem precisavam da capital. Os municípios no interior de São Paulo têm casas de espetáculo, têm uma estrutura fantástica, tem todo um orçamento para poder fazer as coisas. E eu só ia no interior de São Paulo quando tinha um encontro, um seminário, um simpósio. Quando tinha as coisas assim, que eles me chamavam, eu ia. Caso contrário, não precisava ter nenhuma atividade lá, porque nós conseguíamos fazer a inauguração de um escritório do Serviço Nacional de Teatro lá em São Paulo, que era em cima do Teatro da Arena, porque nós adquirimos o Teatro da Arena, porque ele ficou vazio, sem ninguém que tomava conta. Era o Tico, diretor de televisão. Só que o Boal foi preso, estava lá na Argentina, e todo mundo fugido, e o teatro ficou à margem de todo. E aí, o proprietário entrou de intimação para retomar o teatro. E o oficial de justiça estava com intimação para entregar. E não entregou, porque o sindicato, o pessoal de teatro lá, corrompeu o oficial de justiça e deu um dinheiro para eu entregar, enquanto eu iria. A história é mais ou menos assim, mas tem mais que eu não posso falar, que eu vou comprometer pessoas. E aí, eu fui arranjar o dinheiro. Fiquei para lembrar que estamos com problemas sérios. O Teatro da Arena, a glória da história do teatro na América do Sul, do mundo, vai ser despejado. E não tem ninguém para defendê-lo, porque todo mundo fugiu. O Boal nem está aí. Claro. Aí ele arranjou o dinheiro, reuniu a classe artística toda e disse: olha, vamos comprar o teatro, eu vou arranjar esse dinheiro. Vocês querem que eu compre mesmo, é verdade? Todo mundo concordou. Não, claro que sim. Mas o Teatro de São Paulo não é só o espaço, é uma história. É uma história da década de 50, que foi o do TBC. Quer dizer, o Teatro de Arena fez. O Boal fez o que se queixa muito, que é a dramaturgia brasileira. Ele fez um seminário de dramaturgia que surgiu o Valdo Viana, surgiu o Zé Renato, surgiu o Guarnieri, grandes estrelas e grandes autores, só comparáveis a Nelson Rodrigues. Esses nomes que eu estou falando. Quer dizer, eu montei várias coisas, né, do Guarnieri, inclusive. E aí, o teatro ficou. Compramos o teatro, e a classe artística de São Paulo passou a ter seu espaço, e o Brasil não perdeu sua identidade com o Teatro da Arena. Brasil. Agora você fala, São Paulo. Então, São Paulo, quando foi preciso estarmos lá, na capital, nós compramos o Teatro Maria da Costa, entregamos o Teatro Maria da Costa aos produtores. Foi para os produtores que nós entregamos o Teatro Maria da Costa. Belíssimo, de um teatro que a Maria já não aguentava mais, estava cansada, o professor de Polônia, o marido dela também estava cansado. Abriram lá em Paraty um restaurante, um hotel, não sei o que e tal. Então, eles queriam vender, queriam sair de São Paulo. E aí, no São Paulo mesmo, os editais, tudo que era feito no Rio de Janeiro, era reproduzido também em São Paulo, porque antigamente não era assim, não. Rio de Janeiro é uma coisa, São Paulo era outra. O Rio de Janeiro, o governo federal só existia, não é pelo Brasil, não. O governo federal só existia na capital da República, que era aqui. E São Paulo passou a ter igualdade de condições de atendimento lá em São Paulo, porque passou a ter funcionários nossos lá dentro, passou a ter representação e que se comunicavam com todo o interior. Então, São Paulo está explicado como... Eu não tinha preocupação com o interior de São Paulo. São Paulo já não precisava de ajuda de ninguém. Eles sabiam se comportar. E o estado do Rio, lamentavelmente, é um lugar que não era como aquele que você fez com o Conselho, quando você levou as peças de Shakespeare pelo interior, e tinham alguns, nem todos os lugares tinham espaço, e você tinha obrigado a levar, às vezes, dentro da faculdade, lugares que não eram tão preparados, porque você já percebeu no momento que estava bem melhorado, antigamente não era nem isso. E o Estado do Rio estava aqui, e essa preocupação era muito grande, porque eles vinham sempre procurar para a gente.
Não dá para a gente ser procurado e procurar por eles. E essa preocupação era sempre cobrada. O país inteiro, lá fora, é que não sabia nem da existência de um órgão do governo federal. E nessa história, Wagner, eu tenho, durante os 11 anos, mais de 2.000 viagens de avião e de ônibus. De ônibus, porque tinha lugares que o avião não ia. Então, eu sou obrigado a ia de avião, chegava lá, pegava o ônibus para ir para o interior. Campina Grande, Maracajá, Porto Alegre, claro que não, estava ali. Mas o interior, Londrina às vezes tinha avião, às vezes não tinha, era de ônibus que eu ia. E assim os lugares, o interior, tinha alguns lugares só. Não eram muitos lugares, é quando eu ia de ônibus. Mas o país inteiro não tinha o menor conhecimento de que existia o Serviço Nacional de Teatro. E eu ia muito, e essa brincadeira me levou para mais de em uns 11 anos, eu já somei. Eu sabia que era, porque tinha lugares que eu ia, pegar uma semana, eu ia 5, 6 estados, entendeu? Em um mês, eu corria metade do país. E eu ia sempre, foi durante 11 anos, era sempre que eu ia. Porque o pessoal, quando tinha assim, um seminário, uma estreia, um teatro, eles faziam questão da minha presença. Porque eles já, na verdade, já me conheciam no passado. Eu viajava com a minha companhia de teatro, quando o Princesa Isabel, no Rio, sofria algum problema financeiro, algum abalo financeiro, com as crises, sempre que nós nos acostumamos com as crises financeiras sempre atingindo o teatro. E eu pegava minha companhia e viajava pelo Brasil. E eu viajei muito pelo Brasil. Eu já conhecia muito a infraestrutura do Brasil. Isso me ajudou muito com as pessoas que estavam ainda lá, alguns já eram até prefeitos, senadores, deputados, e me ajudou muito demais no problema da infraestrutura que eu pude levar para o governo que eu conhecia. Eu conhecia de teatro em mais de qualquer pessoa de teatro, porque eu e Carlos Miranda. E o Carlos Miranda, que era o meu segundo, viajava muito com o Paulo Tran. Ele era secretário de administração do Paulo Tran. Ele que fazia a gestão do Paulo Tran. Esses dois estavam juntos. E, sabe, eu e ele sabíamos tudo. Às vezes, a gente falava para o governador, por exemplo, ligava para o governador do Ceará. Tinha coisas que a gente informava ele que ele não sabia. Nós éramos, na maioria dos casos, mais bem informados sobre a realidade do teatro circo, no Brasil inteiro, de que muitas das vezes os governadores do seu próprio local, da região. Entendeu? Então, e o tratamento, não, tinha edital aqui, de patrocínio, passou a ter em estados todos. Tudo que tinha aqui no Rio de Janeiro, em volume menor, porque aqui tem um teatro que aluguel é caro, lá o aluguel nenhum. Então, na verdade, não deixamos de fazer absolutamente. Isso era uma coisa que a gente ficava nos policiando. Tudo que era feito a favor do teatro no Rio de Janeiro era reproduzido em São Paulo e era com valores maiores. E era reproduzido em todos os estados do Brasil. Patrocínios de montagem de peça, publicações de livros do pessoal que vinha para lá. Sabe quantos livros nós temos publicados? Temos 10 coleções. Cada coleção tem de 30 a 40 livros, edições. Olha, isso fazia parte também desse documento de 1973, que os produtores fizeram os mais representativos. Uma das coisas eram as publicações, que não se via mais livros, nenhum. Não se via livro mais publicado sobre teatro então não tinha nada. E de peças de teatro. Isso faz parte daquele documento. Então, quando eu for para o governo, eu fui levando todas aquelas reivindicações. Quer ver outra que é importante? Sim. Um ano depois, o governo tinha a subvenção, chamada subvenção. Dava dinheiro no fim do ano para todo mundo. É isso que eu queria te perguntar, porque te acusam de ter acabado com as subvenções. Naquela questão também queria te perguntar. Exatamente, eu sou acusado disso. Mas com muito prazer eu recebo essa acusação. Porque nessa reunião de 73, que os empresários estavam juntos, e foi tudo acordado entre nós. Eu não fazia nada por minha cabeça, não. Nada. Juro por Deus que me mate, que acabe com a minha vida, se alguma coisa eu fazer para minha cabeça. Cansei de dar opiniões em assembleias, não sei o que mais, e ser voto vencido, e depois ter que cumprir com aquilo que foi decidido, embora eu não concordasse, entendeu? Então, essas questões foram sempre muito claras, e as pessoas passaram a me respeitar muito sobre isso. Passaram a me respeitar muito. E aí, essa história dos patrocínios, por exemplo. Então, nessa reunião, que eu tenho documento dessa reunião, ficou decidido, entre outras coisas, os patrocínios, que a gente não é
A gente vai oferecer ao governo, foi ao passarinho, vamos oferecer um trabalho que a gente acha que deve ser feito. A gente não quer ficar mais de pires na mão, não. A gente veio para oferecer, não veio pedir. Nós, aquele grupo mais representativo, não foi pedir, não queremos pedir, queremos oferecer. E oferecemos a nossa experiência, que era muito grande. E a minha talvez fosse a maior de todos, porque eu viajei muito o Brasil, eu e Carlos Miranda. E aí, meu amigo, nessa história, ficou decidido que nós não queríamos mais dinheiro dado, dinheiro patrocínio, dinheiro de subvenção. Não queremos. Nós queremos, sabe o quê? Financiamento, como tem as indústrias, o comércio, todo mundo tem financiamento. Empresas estrangeiras chegou aí, tem financiamento. Nós queremos financiamento. Pegou, pagou. Aconteceu isso. Um ano depois, foi acomodando a situação, pum! Não tem mais subvenção, não tem mais dinheiro dado. Daqui por diante, é dinheiro emprestado. E com as pessoas que não estavam na reunião, fora daqui do Rio do Brasil, porque o dinheiro financiado, você pode emprestar aquele dinheiro para qualquer um, se tiver como provar que pode pagar e tem idoneidade, era assim que fazia. Tinha que ter o fiador, e era rígido. O dinheiro saiu em uma semana, mas havia uma rigidez muito grande, porque tinha que pagar. Nós emprestamos mais de 100 financiamentos. O planejamento e jurídico do Ministério... Isso falando era no Serviço Nacional de Teatro? Serviço Nacional de Teatro ainda. E o jurídico e o planejamento do Ministério da Educação não concordava com o dinheiro emprestado para devolver, porque tinha tido péssimo exemplo do pessoal do cinema, que pegou e deu beijo, não pagou. E a experiência deles era péssima, porque sabia que corria o risco de acontecer novamente. Disse, não, mas vamos pagar. E depois de muita luta, o Ney Braga bateu o martelo e disse, vamos fazer esse financiamento? Sim. O Ney Braga, sempre presente. Sempre presente. Vamos bater o martelo, vamos emprestar esse dinheiro. Ele não sabe o que está fazendo. E começamos a emprestar. Mais de 100 financiamentos foram dados às empresas. Sabe quantos não pagaram aquele financiamento? Nenhum. Não. Todos pagaram. Todos pagaram o financiamento. Lamentavelmente, depois que as coisas mudaram, acabaram com o financiamento. Voltou. Pior ainda, numa volúpia muito grande, muito mais pesado, que foram os patrocínios. Acabou a subvenção, entrou o financiamento que funcionava para todo mundo, E o financiamento tinha essa vantagem. Não existia preconceito. Qualquer um podia pegar, podia ter trepada no palco. Podia ter trepar no palco, não tinha problema. O Ministério da Educação não interessa. O dinheiro é emprestado, o dinheiro é financiado. Porque as pessoas têm esse preconceito de julgar as coisas. É uma porção de gente que adora aquilo ali. Claro. Que adora. E quando foi o caso da censura, que eu era do conselho, fui relator no processo, e um dia eu fui no Cinema Rex, eu queria ver como é que aquele público se comportava. Eu fiquei estupefato, eu não acredito que eu estou vendo no cinema. Imagina aí. Mas acontece que você tem que dizer, olha, esse cinema lá tinha um som de avisos. Ninguém entrava lá sem saber o que estava esperando por ele, entendeu? Então, elegeu-se em todos os lugares cinemas que pudessem apresentar filmes de sacanagem à vontade. Não tinha problema, o governo aprovava. Mas tinha que ser avisado, a pessoa entrava sabendo que ia ser aquilo. O que aconteceu de ruim? Nada. As coisas se acalmaram e acabou, morreu. Ninguém mais quis saber daquilo lá. Morreu. Eu não sei nem mais que tem cinema, onde que tem cinema assim de sacanagem. E o teatro, assim, quer dizer, a outra sala... O Serviço Nacional de Teatro financiava o teatro, a questão do cinema era outra. Cinema não, estou contando uma história das produções do cinema. E tinha ali o Rex e o Cineac, né? Mas acontece... O Rex no Cine Guanabara. Né? O cinema, o teatro, que tem o preconceito. De repente, quando você está dando um edital para subvencionar uma peça de teatro, tem uma série de regras a serem cumpridas. Porque você está acreditando na parte artística dele, a parte cultural, a trabalhista, uma série de coisas. Mas quando o dinheiro é financiado, você não precisa acreditar nada, só precisa ter garantia de dinheiro para pagar, entendeu? E aí pode ter mulher nua à vontade, não tem o menor problema. Nunca chegamos a ter problema de um escândalo nenhum sobre isso. As 100 peças foram, e a vida correu bem. A Cláudia Cristina está nos perguntando aqui como é que você fazia com o teatro
mais popular. E como é que evoluiu ou involuiu isto para cá, com acesso a público de baixa renda, à cultura? Você acha que houve alguma mudança do seu tempo para cá? O que pode precisar melhor? Piorou, melhorou? Eu digo público de baixa renda, acesso à cultura, e particularmente ao teatro que nós estamos tratando aqui mais especificamente. Olha, o teatro popular que eu conheci para valer foi no tempo lá atrás, no tempo do Jardel Gércoles Boscoli, e no tempo do Walter Pinto. Lá atrás, dessa turma que estava aí, que eu estou te contando agora. Carlos Miranda também fez muita coisa nessa linha, não fez, Fernando? Que é o Carlos? Carlos Miranda. Não, ele ficou mais 5 anos depois de mim. Ele ficou juntos 16 anos. Eu fiquei 11, ele continuou 5. E continuou 5 até que ele saiu, proibido de entrar no prédio, todo mundo foi caçado. Eu estava na televisão, eu fazia televisão há 10 anos, não podia dizer que eu era vagabundo, que eu não trabalhava. Porque eu saí do governo, eu era funcionário de carreira. E eu continuei fazendo coisas, por exemplo, na televisão, fui para a televisão. Fiquei lá 10 anos fazendo coisas na televisão. Eu digo que se o Carlos Miranda depois não foi produtor de mesmo natureza do Walter Silva, congelou. Infelizmente, congelou. Não, mas aí, só aguardar um pouco. Vamos aguardar um pouco, que está congelado. Queria pedir desculpa aqui, porque nós congelou. Deve ter sido lá, porque ele que está congelado, eu não. Eu pediria às pessoas que estão nos vendo, ouvindo, por favor, que vamos já resolver esse problema técnico aqui de... porque a gente está tendo um problema. Tibérios e Reginaldo estão em ação, para ver se a gente melhora, mas às vezes, né, a situação independe deles. Orlando Miranda, para aqueles que não sabem, né, foi realmente a memória viva da gestão da cultura no Brasil, mas não, e não é só a memória, também é a presença, o dia a dia, ator, diretor, produtor, empresário teatral, empresário de inúmeros equipamentos teatrais, de um sem número de produções culturais, mas também gestor público na área da cultura, presidente da Escolinha de Artes do Brasil, que talvez não sequer tenhamos tempo para tratar disso, da importância da educação através das artes, um movimento iniciado no Brasil por Augusto Rodrigues e que o timão foi tomado pelo Orlando como sucessor do Augusto e que durante décadas dirigiu esse movimento importante que valoriza a educação através das artes, né? Fomentador do teatro de bonecas, quase não se fala hoje no teatro de bonecos, né? Das grandes sociedades também na cidade do Rio de Janeiro em relação ao carnaval e dos inesquecíveis ranchos, né? Que tem realmente origem, que geraram a origem das nossas escolas de samba, formador de geração de artistas e de profissionais de arte, desde os artistas de circo, né? A luta que eu acompanhei de perto de Orlando, lutando para que o teatro, o circo, a Escola Nacional de Circo ali na Praça da Bandeira, aqui no Rio de Janeiro, pudesse desenvolver, e toda a campanha para se formar artistas e profissionais vinculados ao circo desse tempo todo, né? E também a questão da formação técnica de sonorizadores, de iluminadores, enfim, dos artesãos completos do teatro e da cultura brasileira. Onde não foi que Orlando Miranda não agiu, é pena que eles estão tendo dificuldades em voltarmos, hein? Nós estão com dificuldade? Exatamente, estão querendo entrar, mas estão com dificuldade. A gente quer fazer mais umas perguntinhas para o Orlando, e a gente vai entrar daqui a pouco, já, nas condições objetivas do momento atual em que estamos vivendo. A gente quer perguntar a ele sobre a Lei Rouanet, né? A gente quer falar também como é que estão as artes cênicas hoje aqui. Orlando Miranda, é verdade, é um professor realmente dessa. É um professor, mas é um professor que também realiza história viva do teatro brasileiro, mas também um participante presente nessas questões, como ele está mostrando pela essa racionalidade. E voltamos, Orlando. Vamos continuar, então. Sou providencial, porque eu sou um pouco rebelde e pude dar umas 3 ou 4 tragadinhas no meu cigarro. É aquele cigarro eletrônico ainda? É aquele cigarro eletrônico ainda? Não tenho, já fumei o eletrônico já, mas não satisfaz, não. Eu estou diminuindo cada vez. Eu estou diminuindo muito cigarro, só que
com essa possibilidade de nós podermos estar juntos. Aí o que nós estamos falando aqui já, Wagner, está sendo muito bom porque você está sabendo fazer as colocações e está me dando a oportunidade de esclarecer muita coisa. Isso vai fazer parte de uma teologia. Eu tenho uma matéria feita por uma pessoa que fez o mestrado, que é a Ana Luísa, o mestrado na Fundação Getúlio Vargas, e a Isabel Miranda, que fez pós-graduação. E esses trabalhos estão guardados comigo, preciosamente guardados, porque, a meu ver, é uma parte, não é tudo, das coisas que a gente está complementando agora com você. E depois você vai me permitir para poder, mais adiante, quando eu pensar que eu vou fazer, aliás, já sei que eu vou fazer, poder usar esse material. Me lembra? Claro, esse material é seu. Nós vamos completar o outro, o da Isabel, da Luísa, e agora essa entrevista que nós estamos fazendo aqui no ar. Porque nem vamos tudo... jogar muito difícil. Me diga uma coisa, Orlando. E a Lei Rouanet? A Lei Rouanet veio para resolver problemas financeiros da cultura, teria dado certo, não deu certo, funcionou, não funcionou, afinal de contas, a Lei Rouanet. Você acabou com as subvenções lá e fez um empréstimo. E no teatro, eles pagavam. No cinema não foi tanto assim. A experiência nacional em relação à produção de cinematográfica não foi tanto. Mas no teatro, todos pagaram. Né? E como é que foi a Lei Rouanet? Todo mundo pagou, Porque o pessoal do teatro, na verdade, e não tem espaço para que não seja assim, que se não tiver ideal muito grande, e correção naquilo que faz, e o respeito dos seus colegas, ele é carta fora do baralho, ele acaba desistindo de fazer teatro. Mas é que o teatro ainda vive muito, e sobretudo, de ideal das pessoas, muito forte. As pessoas que estão me ouvindo, que são do teatro, estão entendendo o que eu estou dizendo, porque as pessoas respeitam muito, viu? Acho que é uma nação, não é fechada, é uma nação aberta, onde as pessoas se comprometem muito umas com as outras. Existe um sentido de equipe muito forte entre todos nós. Eu me lembro muito bem esse espírito de equipe que tinha, que eu levei para o Serviço Nacional de Teatro, que não foi difícil, já encontrei gente assim, aliás, levei gente que já era assim, pessoas que sabiam trabalhar em equipe. Eu, quando remava, eu trabalhava, quando eu ia remar no barco a Iole, sozinho, ou no Alto Rigger, sozinho, era problema meu, se é certo ou está errado. Mas quando eu estava numa equipe de 8 remando, um não podia falhar. Se um falhasse, acabava a equipe de 8. Então, lá no Ministério foi assim, era uma equipe que não podia ninguém falhar. Uma vez, alguém teve uma atitude meio desagradável. Eu tinha que demitir essa pessoa, mas a responsabilidade era da equipe. Eu reuni a equipe e mandei a equipe decidir. A gente continua com essa pessoa, que é uma pessoa competente, uma escritora, de muito valor, mas, infelizmente, ela está destoando um pouco da equipe. O que eu faço? Aí o pessoal disse, não, ela não tem como ficar mais aqui, vamos demiti-la. Ela foi demitida, entendeu? Do serviço lá, quando ela está funcionando. E era competente, mas ela não podia fazer parte da equipe. A Lei Rouanet, voltando à Lei Rouanet. A Lei Rouanet, eu trabalhei na implantação da Lei Rouanet, inclusive, com o Sérgio Rouanet, embaixador Sérgio Rouanet, que é da Academia Brasileira de Letras. Um homem delicado, um homem sensível, ninguém melhor do que ter um homem como aquele à frente da implantação dessa lei. Foi muito bem pensado, tinha pessoas da maior integridade nesse conselho, que fazia parte. Pagu, por exemplo, Patrícia Galvão, era do conselho. E uma pessoa que eu tinha por ela um respeito enorme por todo o passado dela. Foi uma das maiores pensadoras, uma das maiores mulheres, uma das maiores políticas que esse país já conhecia. Era casada com o Oswaldo de Andrade, ela, né? Lá em Patrícia São Paulo. Galvão. Patrícia Galvão. Pagu. Patrícia Galvão, mais conhecida como Pagu. E quando eu a conheci, é uma história engraçada, porque eu não sabia quem era Patrícia Galvão, quem era Pagu, quem era aquela história. Eu conhecia aquela mulher diante de mim. Ela foi casada com quem? Oswaldo de Andrade. Oswaldo de Andrade. Oswaldo de Andrade, verdade. Oswaldo de Andrade, E aí, eu estava numa comissão julgadora, eu, o Ariete Morrinot, Pagu, né? E o Macho Piteira, meu Deus, como é o nome dele? Esqueci agora o nome dele, que criou o Teatro do Brinquedo, Agora, Henriette Morrinot, que você fala também, foi também uma outra
protagonista fundamental na cultura brasileira, no teatro brasileiro. Não, ela trouxe uma experiência dela fantástica, ela trabalhou no meu teatro, é uma pessoa extraordinária. E aí, ali, eu conhecia Pagu, eu não sabia quem era Pagu sequer, eu era muito bobo, Wagner, ainda sou muito bobo hoje, naquela época era muito mais ainda, até por causa da idade era mais voluntarioso e tal. E mais tarde, quando eu descobri, já não estava mais com ela na comissão de jogador, que eu tive diante de uma pessoa que era uma pessoa das mais importantes do Brasil. Era Pagu. Eu digo, meu Deus, eu tomei um susto, entendeu? E aí, mais tarde, depois, estive com ela na instalação do conselho. O conselho foi feito de tal maneira para não deixar erro. Não deixou erro. Costuma-se dizer que as leis, de um modo geral, são boas. O problema é que as pessoas desvirtuam a sua funcionalidade. E as pessoas estão de plantão, os espertos de plantão, começaram a destoar completamente, começaram a se valer dela, tirar proveito. O proveito que a gente tinha que tirar não era esse, era o da correção para que ela se propunha. E algumas pessoas desviaram. E, com isso, a presença de ministros, que não sabia do que se passava, acreditava, quando todo mundo ficava reclamando. A Lei Rouanet, todo ministro que entrava tinha que mudar a Lei Rouanet. Era o ponto de discórdia, aquele ponto de apoio que ele tinha, era acabar com a lei. Acabar não, porque a lei já tinha acabado com ela no tempo do Sarney. Em 85, quando o Sarney entrou, existia a lei do Sarney. Ela precisava ser adequada, realmente, tinha alguns problemas, tinha falta de experiência, e criou-se, no lugar dela, a lei do Sérgio Rouanet, que é a Lei Rouanet. Por isso que tirava o nome dele, o Rouanet. E, no começo, ela foi bem, não tinha ainda os malandros que estavam na espreita para tirar proveito. Então, ela funcionou bem. Com o tempo, começaram, como eu estava dizendo, apareceram os aproveitadores e começaram a desvirtuar a função dela. E ela começou a tomar caminhos comprometedores. O que precisa agora com a Lei Rouanet não é estar mudando a Lei Rouanet nem criar nova lei, não. É disciplinar, tomar conta das safadezas que fazem com a lei. Só isso que precisa, mais nada. Ela foi bem-vinda e continuará sendo bem-vinda. Se dependesse de mim, tomar uma atitude, diria, para com essa brincadeira. A Lei Rouanet está certo, o que está errado são as pessoas. Você está nos dizendo, então, Orlando, que entre os recursos financeiros, que você está me dizendo, então, vê se estou entendendo bem, que entre os recursos financeiros e o gestor cultural, o gestor dessa atividade, o gestor tem um papel fundamental. Sim, claro. Acaba sendo até mais importante que o próprio recurso financeiro. A Lei Rouanet propicia uma série de possibilidades reais, mas a sua distorção adveio da gestão, da má gestão daqueles que aplicavam. Não é nem a má gestão. Ela vem, compromete a Lei Rouanet, mais que tudo, não é a gestão, são os malandros de plantão que ficam na espreita para poder tirar proveito dela. Por exemplo, a Lei Rouanet tem dois segmentos. Tem o mecenato, que é aquele que os empresários participam, dão uma parte, tem essas vantagens, e tem aquele que o Ministério da Educação tem à sua disposição para poder, o PRONAC, para poder dar... Travou de novo, que pena. Mecenas. O próprio Ministério dá o dinheiro necessário para poder fazer, se ele achar que vale e que você não tem condições de ir atrás de mecenas, então ele cobre esse vazio. Ou foi o caso da Escolinha de Teatro do Brasil, que você foi vice-presidente durante o tempo todo que eu estive lá, 25 anos, você durante 25 anos teve a delicadeza de apostar na diretoria da escola, que hoje em dia está reduzida. A minha e a você só, infelizmente, perdemos grandes educadores maravilhosos, se foram, não estão aí, inclusive eles, a Zoé Chagas Freitas, que sua amiga, inclusive. Claro. E ali, eu entrei com um projeto. Terezinha Lima também. É amiga de toda, amiga das pessoas, de modo geral, claro. E aí eu entrei com um projeto na Lei Rouanet, para poder fazer um trabalho lá na escolinha. E eu não fui atrás de mecenas. A Lei Rouanet aprovou, me deu dinheiro dado do Ministério da Educação, do PRONAC. E eu fiz um projeto, investi tudo lá dentro da escolinha. Por exemplo, aconteceu isso. Mas isso, a escolinha, eu não tinha problema de entrar com projetos, de pedir dinheiro para a escolinha, por aí afora. No meu teatro, é que eu não tenho jeito de sair por aí pedindo nada a ninguém. Ninguém me perguntou se eu poderia... Eu pedi conselho a alguém, pedi ajuda para poder fundar o Princesa Isabel. Não. Então, eu não posso estar de pires na mão pedindo nada a ninguém. O problema é meu, não é de ninguém.
o teatro atravessou várias crises, o que é que eu fazia? Saía viajando pelo Brasil à procura de dinheiro. Não saía parede de pires na mão pedindo para ninguém. A não ser, agora recentemente, estávamos jantando com a Cátia de Almeida Braga, uma figura extraordinária, foi minha assessora, inclusive, o nível era esse, Carlos Miranda, Domar Conrado, a Cátia de Almeida Braga, Roberto de Cleto, assim, era tudo pessoal desse nível. Aí eu estou fazendo um grande levantamento em casa, tem mais de 5 mil fotografias, tem 200 pastas box que confirmarão tudo aquilo que eu estou falando com você, que, aliás, é uma pena, porque se fosse há mais anos atrás, eu ficaria mais à vontade, porque as pessoas poderiam discordar do que eu estou dizendo. Hoje, Wagner Siqueira, se eu falar uma mentira, não tem ninguém que possa dizer que é mentira, porque já estão todos mortos. Praticamente, que eu saiba, então. Tem muito pouca gente viva que viveu essa época que nós estamos falando. Porque essa época que nós estamos falando, Wagner, é uma época que eu acho que foi uma época de, pelo menos 16 anos que eu e Carlos estivemos lá, uma época muito honesta, por parte de nós dois, não. Nós estávamos à frente da embarcação. Mas todos que estavam ali eram gente parecida com a gente, que poderia assumir um carro a qualquer momento. Talvez não com a velocidade que eu e Carlos tínhamos, porque eu não tinha uma experiência do Brasil. E aí a Cátia, por exemplo, ficou assim, Orlando, o que mais você vai fazer? Isso tem um custo operacional. Tem que ter estúdio, tem que ter gasto. Por que eu estou juntando dinheiro para poder fazer? Pegar aquela 200 pastas boxes para poder mexer naquilo tudo que está um pouco desorganizado, que tem tudo isso que estamos falando. Eu não teria as pessoas para confirmar ou discordar, mas tem a documentação, muitas delas estão guardadas já comigo. Aí ela disse assim, não, Orlando, tem o seguinte, tá bom, então você toca o barco, porque o estúdio da Biscoito Fino está à sua disposição, de cara logo, eu disse isso. E vamos te ajudar nessa história do teu projeto. Esses trabalhos que estamos fazendo aqui, que eu acabei de citar para você, vão fazer parte desse trabalho que a Cátia ofereceu. Tá, eu nunca pedi nada, eu não peço às pessoas. Eu acho que eu tenho responsabilidade minha. Eu resolvi fazer teatro, eu tenho que segurar essa banca, eu não posso bancar sozinho. Quando eu precisar de dinheiro, eu vou viajar. Só que hoje, eu não tenho mais condições de estar viajando. Vai. A idade não permite, a saúde também, está tudo muito limitado, tem que ter meus cuidados. O que eu acho que eu posso fazer, por enquanto, é falar, é o que eu posso fazer. E não sei se bem, pelo menos, é o que a gente pode fazer. Você está me dando essa oportunidade. Orlando, houve um manifesto dos intelectuais e artistas, né, grande em relação à questão da cultura, porque a gente estava vivendo uma época de explosão da cultura brasileira que você viveu, né? Isso não há dúvida. E quando a gente fala na música, na literatura, em verdade, no teatro, no cinema, né? A gente tem tantas manifestações culturais dessa época que se esperava que depois, na abertura, que viesse muito mais produção e, infelizmente, não veio. Nós temos o processo continua. Mas houve um manifesto desses intelectuais que indicavam você como ministro. E como é que foi isso? Isso criou uma circunstância difícil para você? Porque os artistas foram fortes naquela época, indicando você para ministro e para ocupar o posto. E como é que foi isso com o Ney Braga, com Jabas Passarinho, enfim, com as autoridades governamentais? O Jabas tem uma passagem comigo, porque antes de assumir o cargo, o Jabas pensava, quando ele entrou, pensava em me convidar para ser presidente do Serviço Social no Teatro. E ele só não fez porque ele teve que atender a um senador do Rio Grande do Norte que pediu a ele lugar para um conterrâneo lá do Rio Grande do Norte. E ele lamentou. E ele me contou isso lá no hall do Ministério da Educação. Ele estava andando, estava ali, ô, ministro, como é que está o senhor? Ele me contou essa história. Peraí, eu te dei uma explicação. Por que eu não nomeei você? Quer dizer, eu acho que deve ter sido, naquela altura, ele já me conhecia, claro, né? Tinha estado lá no Pará com ele, no teatro, aquela coisa toda. Ele foi governador do Pará, inclusive. Já foi no Pará, né? E o Ronaldo Passarinho, que era o chefe de gabinete dele, o presidente da Câmara dos Deputados do Pará, era muito meu amigo, vinha por Rio e ficava sempre comigo. Ele falava o tio Jaba, tia Jaba e tal, e aí ele foi. Essa história, o tio Jaba, que quis me convidar, quando ele era ministro da Justiça, que do governo Collor, ele botou todo mundo em disponibilidade, inclusive eu. Aí
Um dia, o Ronaldo Passarinho, que era sobrinho dele, chefe político dele, se ficava sempre para mim, como é que estão as coisas? Está meio complicado. Você, complicado como? Não, porque acabaram de me colocar em disponibilidade. Eu tenho disponibilidade? Por que eu fiquei em disponibilidade? O governo Collor. Ah, peraí, vou ligar agora para o tio Jarbas. Era ministro da Justiça, o tio Jarbas. Olha que todo mundo pensa que pode muito, mas não pode tudo. O ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, aí o chefe do gabinete ligou para mim imediatamente, a Luiz, que trabalhávamos juntos na Rádio Ministério da Educação. Luiz, como é que é essa história? O ministro mandou falar com você para saber como é que está tudo, porque ele quer tomar as providências. Meu amigo Wagner Siqueira, o ministro Jarbas Passarinho fez tudo para me tirar da disponibilidade. Digo, Ronaldo Passarinho, não se preocupe, eu estou recebendo meu salário, o problema não é meu. Isso daí tem problemas políticos por trás de tudo isso aí. Eu vou levando o barco assim, isso não vai me prejudicando em nada. Não, isso é uma injustiça. Muito bem, ficou nisso. Isso é uma injustiça, e a injustiça continuou. E o Jarbas Passarinho, como ministro da Justiça, me conhecendo, querendo me tirar da disponibilidade. Jarbas, não conseguiu. Olha a coisa como era rígida, rigidez. Estou contando em passando algumas coisas. Para as pessoas que estão nos ouvindo, explica para nós o que é colocar em disponibilidade. Isso era muito comum na época, eu sei. O que era isso? Você ficava com salário? Não manda embora, fica encostado, não faz mais nada, por enquanto, continua recebendo salário. Depois, vamos ver o que a gente faz com eles, porque nós estamos sendo punidos. Era muito uma boa maneira de se livrar de pessoas. É punido, você não sabe por quê que estamos sendo. Eu não sabia por que eu estava sendo punido. Não tinha nada, não gostava, o governo Collor foi assim, não gostava, dá uma disponibilidade, fica encostado, entendeu? E não trabalha mais. E o Carlos Miranda, que era o presidente da ONU na época, foi inclusive proibido. Mas não, o Carlos Miranda, você não conheceu, você não quer conhecer, sabe o que eu estou falando dele. Ele foi proibido de entrar no prédio. O Carlos Miranda, isso é uma sacanagem, uma maldade, safado que é senador hoje em dia. Não ele, sei lá quem foi, tomou essas providências para fazer isso. Colocou uma equipe que eu não conheci, nunca foi do Ministério da Educação, já, Wagner, 40 anos que eu fui do Ministério da Educação. Conheço bem, trabalhei com quase que todos os ministros, diretamente e indiretamente. Essa gente toda sabe que isso daí é uma molecagem. Esse presidente da República, chamado, como é o nome dele, acabei de falar, esse louco, o presidente que foi depois. Oh, meu Deus. Collor, vamos falar, vai ver cabeça. Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, eu quero me lembrar que eu organizo você. O Fernando Collor de Mello fez uma porção de gente, muita gente ficou louca, foi presa, foi não sei o que mais, morreu, se suicidou com o negócio dos indígenas que foi tomado deles, não sei o que mais, então, e lá no Moca as pessoas sofreram muito com essa história. E eu não sofri porque eu tinha minha vida profissional, no teatro, não tinha condições, não tinha problema nenhum, sabia que eu não tinha cometido nenhum erro, não tinha nada. Era realmente uma flagrante de uma sacanagem, quer dizer, de uma perseguição que eu não entendi por que perseguia a mim, porque eu não tinha nada que ser perseguido. E aí houve, com o Collor, um desmantelamento absoluto e total da ação cultural de todo o país. A Escola Nacional de Circo, que talvez seja a coisa mais importante, que deu maiores resultados dentro do governo e aplaudido por todo o Brasil e por várias partes do mundo, que foi a Escola Nacional de Circo. Sabe, um resultado de um trabalho do governo que deu certo, e deu certo em muitos, nós conseguimos muita glória com a escola viajou, foi para fora do Brasil, e tal. Eles fecharam com a escola. Eles queriam vender o terreno da Praça da Bandeira. Eles queriam vender o terreno, eles queriam desmantelar tudo mesmo. E as pessoas são chatas. Joga essas pessoas para o lado, prende, até foi preciso, mata, sei lá, sei lá. Se passar pela cabeça deles. Entendeu? Quer dizer, então, essa pergunta foi... Você está nos dizendo, então, que esse processo de desmonte da estrutura... o desmonte foi legal. O cultural do Brasil começa com a abertura política com Collor. Com Collor. O Collor, quem fez o maior desmantelamento, só comparável ao desmantelamento que ele fez, é o desmantelamento que está sendo feito nos dias de hoje.
E hoje? Com o presidente Bolsonaro, pô. Claro. Ele está fazendo uma confusão, ele está queimando as pessoas. A Regina Duarte, minha adorável Regina, trabalhamos muito, tenho por ela uma paixão enorme, adoro ela. Ela ficou completamente desnorteada, ele conseguiu fazer a Regina ficar desnorteada. E começou a brilhar os pés com a cabeça, porque não era fácil lidar com aquela gente. Não é fácil lidar, pelo que eu vejo, pelo que a gente tem conhecimento, né? E aí, o que está acontecendo hoje, assim, uma parte da cultura está com o Ministério do Turismo. Porra, como é que alguém pode pensar uma coisa? A outra parte está não sei aonde. Mas entendeu? Desmantelou, foi cortando tesouro no Ministério e distribuindo para outros ministérios. Wagner, eu acho que eu estou doido para falar isso, não é possível. Eu estou pensando coisas que não existiam, não. Está só da minha cabeça. Estou sonâmbulo, estou vendo coisas que não existem. Só pode ser. Só pode ser. Como começou o processo de desmonte da cultura, da infraestrutura de cultura no Brasil, e o Bolsonaro está acabando de liquidá-la. Acabou. Não, a cultura acabou. Acabou de vez. Não tem dúvida, porque o que ele está fazendo é para acabar. Não é uma manifestação popular, a manifestação cultural dos artistas, nós estamos falando da estrutura de governo que tem que dar apoio e sustentação para o desenvolvimento da cultura do Brasil. Isso é que a gente está falando. Inteiro, sempre foi assim, o mundo inteiro. O mundo inteiro. O mundo inteiro. Porque é um bom negócio apoiar a cultura. Você dá ao povo momentos lúdicos, de entretenimento, e dá ajuda no PIB. O PIB o PIB era 1% do PIB, estava, hoje em dia parece que é mais. As finanças do país. Emprego. Alguns milhões de pessoas têm emprego direta e indiretamente com o desenvolvimento da cultura. Aliás, isso é pensado e executado. Os exemplos vêm do mundo inteiro, Wagner. Só que tem que ser diferente? Não, eles sabem disso. Eles não querem. Eles querem o que eu não sei, nem ninguém sabe o que eles querem. Eles estão querendo outra coisa. O quê? Não sei. Uma coisa é certa, não querem a cultura. A cultura atrapalha. É isso. Atrapalha. É uma visão absolutamente enlouquecida da contaminação, como se fosse uma coisa de esquerda. Imagina. A cultura é a expressão de uma sociedade. A sociedade não vive sem cultura. Não há nação. Mas não é por causa de ser esquerda, não. Ele entra nesse. O que ele faz não dá sentido. Não é na esquerda, nem de direita, nem coisa nenhuma. O que ele quer fazer com a cultura realmente não dá para entender, não, meu Wagner. É muito esquisito o que ele está fazendo. E pior de tudo, Wagner, eu falei numa homenagem que teve na Fiorentina, no meu aniversário. Eu estava lá. Estava lá? Então você ouviu falar. Fala para você ouvir. Que eu ia votar no Bolsonaro. Eu falei isso. Uma maior parte da plateia era de PT. Claro, eu falei, ninguém me vaiou, nem bateu, nem cuspiu em mim. Eles se acomodaram, eles achavam que eu tinha direito de fazer isso. Uma vez em São Paulo, numa homenagem, que houve lá também, no círculo, sei lá, coisa assim e tal, e a Ruth Cabar começou a falar coisas lá, besteiras e tal, e aí o Guarnieri falou assim, o Orlando tem direito a falar o que ele quiser, assim mesmo, assim, ele é Francesco Guarnieri. O Orlando Miranda tem direito a falar o que ele quiser, sabe? E aí, numa reunião no Teatro Opinião, uma vez, com o Flávio Rangel, o Divaldo Viana Filho, à frente, houve uma reunião para discutir censura. E aí os estudantes foram para lá, por causa da morte do estudante Edson Luiz. Então, eles misturaram com a gente e começaram a desvirtuar a reunião. A reunião era para conversar sobre censura. Eu me levantei e disse, desculpa, mas eu não vou discutir esse assunto. Esse é um assunto para ser discutido no outro fórum. Aqui não. Aqui, no nosso fórum, para discutir censura. Ou fui vaiado, eles até me agredir. Estudante. O Vianinha levantou com aquela mãozona, o Flávio Rangel, de jeito nenhum, o Orlando pode falar o que ele quiser, até está dando direito dele de falar. E esse é um processo democrático, aí todo mundo tem o direito de falar o que quiser. E responde as consequências, evidentemente. Então. Depois de falar alguma coisa que possa comprometer terceiros, né? Essa gente que está aí, de extrema-direita, a exemplo da extrema-direita que queria dar o golpe na direita, que era o Geisel, essa que está aí, é igual. É igual. Igualzinha, não tem diferença nenhuma. E o desmantelamento é igual no Collor, que eles estão fazendo.
É igual assim, os maus exemplos estão sendo fáceis de serem detectados. Você pode dizer, está aqui, está aqui, está ali. Isso a gente sabe. Agora, por que eles estão fazendo isso? É difícil. Queimar a Regina Duarte, como eles queimaram, não tem respeito pelo ídolo nacional. Claro. O futuro artístico da Regina está comprometido. E a moral dela diante dela mesma, diante dos amigos, de todo mundo, que é uma coisa que não deu certo. Portanto, eu acho que essa gente toda, eu não sei o futuro. Eu não sei realmente o futuro deles. Não sei mesmo qual é o futuro deles. Eles estão piores do que o vírus que está aí matando todo mundo. Porque o vírus vai acabar, a gente sabe. Tem como combatê-lo, está sendo combatido. Mas esse povo que está aí não está sendo combatido, não está dando efeito. Eles estão sozinhos, não estão dando efeito. O vírus deve estar lá com medo, acovardado. Eles não nenhum. Como é que está o teatro, Orlando, com essa questão da pandemia? Já temos a crise estrutural da nossa cultura. E nesse momento de pandemia, você que tem que gerir um teatro que não pode ter público, como é que vocês estão se virando ou se estão se virando? Como é que é isso? Não está se virando. Não está, né? Agora, a cultura é uma das áreas, o teatro em particular, é uma das áreas que, infelizmente, congelou de novo. Né? Vamos ver se consegue. Mas eu queria que ele ouvisse a questão, mas acho que ele não está ouvindo. E o teatro com porta fechada, né? E o estreador... Né? Com tudo fechado. A cultura, e aí eu não estou dizendo só os atores, os artistas, mas também os artistas do bastidores, né? Os profissionais, os artesãos que está todo mundo sem emprego, todo mundo com dificuldade. Os técnicos, tudo assim. Eu estava com 2 peças para estrear no dia 15 de março. Uma para criança e outra para adulto. No dia 14 de março foi proibido. O teatro fechou. Até hoje está fechado. Está para 4 meses, né? E acontece que hoje, eu, no caso, quem tem um imóvel próprio, dá para segurar melhor, porque paga só IPTU, não sei o que, você tal, pelo menos não tem essa despesa. Eu abro a porta do teatro já com uma despesa de cara, de R$ 15.000 só de aluguel, fora IPTU e fora o restante, pessoal, limpeza, sei lá o que. E essas despesas não cessaram. A receita cessou, não tem. As despesas não, as despesas continuam. Claro que eu estou pulando numa perna só, e estou levando o barco, estou fazendo acordo com o proprietário da loja para diminuir o aluguel, sei lá o que, então. Parece que sim, acho que vai acontecer isso. Mas o que espera, o Princesa Isabel, o que espera todas as casas de espetáculo, que tem a tônica maior, é a aglomeração. Quanto mais aglomeração pelo teatro, com o grupo que está se apresentando, é ter aglomeração, mas que tenha bastante gente. É assim que a gente espera um sucesso de uma peça. Isso jamais vai poder acontecer nunca mais, porque eles estão fazendo uma série de regras, botar uma terça parte da plateia somente, lugares separados, cadeiras juntos, não sei o que apresentar. Isso vai ser uma complicação de tal ordem que vai acontecer o seguinte: se a prefeitura for em cima, vai dar multas atrás de multas, porque ninguém vai conseguir fazer isso, que as normas determinam, né? Não vai conseguir. E mais, isso não vai conseguir, acho que não vai conseguir chegar a esse ponto, sabe por quê? Porque as pessoas, depois da vacina, essa vacina vai começar a partir de janeiro, ano que vem, se Deus quiser, rezamos que isso aconteça. A partir desse momento, as pessoas vão começar a tomar a vacina. E mesmo aqueles que vão tomar a vacina vão ficar com medo de ir ao teatro. Eu conheço o público de teatro, eu tenho meu teatro há 55 anos. Eu sei como o público se comporta. É um público de classe média para cima, de idade média para cima, de 50 anos para cima. Essas pessoas, e não vão levar as crianças, os netos, para ver a peça infantil, e elas, muito menos, elas vão, porque elas vão ficar temerosas. Elas vão ter condições de poder voltar ao teatro, se é que vão voltar. Muita gente desacostumou. Muita gente desacostumou, não vai mais. Eu moro na praia, há 20 anos que eu não boto meu pé na areia. E moro aí na praia, moro sempre de frente para o mar, eu não boto o pé na areia. Há 20 anos já acostumei. Eu era rato de praia, vivia na praia, namorava na praia, arranjava mulher na praia, tudo na praia lá, mas de repente parou. Eu também não tem mais por que ser assim. E aí, o que acontece? As pessoas, a gente quer que vá muita gente, mas muita gente não vai. Por quê? Mesmo que mas tomou vacina, vai ter que esperar um pouco mais. Alguns meses mais adiante, para ter coragem de ir ao teatro. Para ter coragem. Se é que vão tomar coragem, porque muitos não querem nem saber mais, não vão querer mais saber de teatro. Entendeu?
Há um desuso. A experiência que realizamos no Rio, através do Conselho, com mais de 40 exibição de peça no interior do Estado, né, nós vimos que muitos dos estudantes de nível superior estavam vendo uma peça de teatro pela primeira vez. Você lembra, Orlando? A gente fez isso no Rio de Janeiro, nós estamos falando no interior. E o teatro popular, como é que fica nesse momento? A falta de financiamento do governo, essa desmonte é muito grave mesmo. Né? Bom, eu não sei ainda como é que vai ficar, porque anteriormente as empresas, não muito tempo atrás, especialmente as empresas de governo, elas estavam investindo violentamente no teatro, foi um período bastante rico. E mais, eu posso dizer, com certeza que eu estou falando, sem erro, que o governo do Lula, o período do Lula e da Dilma, foi o período que mais investiu-se financeiramente em teatro. Mais do que talvez nos últimos 30 anos, os governos todos tiveram um investimento de ordem financeira. O problema todo é que a maior parte desse dinheiro que era investido, alguma coisa ficou, uma outra parte foi para o ralo. Era ir para o ralo. Porque havia muita safadeza, muita gente recebendo por fora, entendeu? Da empresa que dava, recebia de alguém, outros financiavam. A metade, pelo menos, ia pelo ralo. Entendi. O Milor, um dia disse para mim, ligou para mim, sempre Milor, né? O melhor amigo da família toda dele. Disse assim, ligou para mim e disse, Orlando, fulano de tal recebeu uma verba significativa, pegou minha peça, coisa que o Milor não fazia facilmente, porque ele tinha muito cioso com as peças dele. Pegou minha peça, cedi para ela a peça, ela ficou com a peça em cartaz um mês, peça com sucesso, e retirou a peça de cartaz, porque eu fiquei mal, ficou ruim, parece que minha peça fracassou. Digo, não, fracassou foi a verdade, nessa história toda. Porque a pessoa pegou o dinheiro para todo mundo, não tinha mais por que continuar, estava de olho no dinheiro, entendeu? E dali por diante, e não ia trabalhar e não ia ter quase lucro nenhum. Tipo, acabou com a peça. E o Milor estava uma bala. É assim, aconteceu muitas vezes, pessoas tinham oportunidade, qualquer um, o porteiro da esquina tinha condições de chegar lá e pedir um dinheiro, se tivesse amizade lá dentro e pudesse ser corrompido. E a corrupção comeu braba nessa história. E as pessoas calavam e aceitavam, porque queriam. O máximo que queriam era o espetáculo ser feito, outros não. Outros queriam era o dinheiro. Entendi. O dinheiro falava forte. E ao invés de vamos voltar ao verdadeiro legítimo, usar isso como fachada, né, Orlando? E se usava como fachada para arrumar o dinheiro, a peça era apresentada e depois se botava no bolso. A gente teve muito isso, infelizmente. Não quer dizer que todos fizessem isso, mas, em verdade, a incidência, como você diz, pelo menos... Claro que nem todos fizeram. Né? Mas a sacanagem, a palavra certa que eu quero dizer para você é assim, muita sacanagem. Muita. E eu posso falar isso bem porque meu teatro nunca recebeu dinheiro de patrocínio de ninguém. Não entra nessa. Agora, com a Aldir Blanc, que eu estou com uma corda no pescoço, a lei que foi votada, eu espero que eles possam, a mim, no Teatro Princesa Isabel, com 55 anos de portas abertas, ser merecedor de algum apoio pequeno que seja, vai me ajudar. Espero que isso aconteça. Senão, mais uma vez, eu vou ficar de fora, não tem problema. Orlando, e a atual nomeação do presidente da Funarte e de outros órgãos da cultura, que de vez em quando aparecem, que o Ministério Público entra federal, você acha isso certo? De quem deveria a classe artística? Isso está muito no Ministério Público, mas e a classe artística nisso? Pois é, mas isso é uma inversão. Quem que o Ministério Público tem que opinar sobre fulano se tem condições ou não tem? Quem sabe opinar sobre se tem condições? Ou é um hierárquico superior, uma pessoa credenciada que tem condições de poder fazer análise, um diretor-geral, um ministro, não sei o quê. Em princípio, seria ele, a pessoa que sabe o que está fazendo. Mas, se não, a categoria que tem que poder se manifestar. Porque a categoria também está um pouco bunda mole nessa história. Fica calado, não pode. Tem que se manifestar. Eu te assinaria qualquer manifesto nesse sentido. Não cabe ao Ministério Público achar ou não achar se a pessoa tem condições ou não. Porque está fazendo que nem um médico vai dar um remédio que não é médico, como é que fica isso? Ele não é médico para dar o remédio. Como é que ele está dando? Quem tem que se manifestar são pessoas, precisam juntar as pessoas, chamar as pessoas, opinar, ver o que as pessoas têm que opinar, ou partir da própria categoria para dizer, basta, não vamos continuar assim não, porque você não entende essa história, quem entende somos nós. Então, eu acho que é isso. Né?
Orlando, antes de nós passarmos para as palavras finais, nós vamos chegar daqui a pouco a 1h30 já de conversa, que é muito bom. Parece que tem 10 minutos, mas eu gostaria que você me falasse um pouco. Eu tenho medo, às vezes, se você não tiver a cultura, não tem a identidade da nação, como alguém acabou de colocar agora, nos dando essa chamada, que é verdade. A cultura é a identidade de uma nação. Uma das coisas que nós perdemos, que você viveu bem, não é? Que foi exatamente o Delcio Marinho Gonçalves que nos mandou essa mensagem. Tem que fazer a identidade da nação, estamos perdendo todos os dias, tem toda a razão, Delcio. Os ranchos, o rancho do Catumbi, o rancho na cidade inteira. Como é que foi isso? Se perdeu isso inteiramente no Rio de Janeiro, e eu tenho medo que esteja acontecendo de forma análoga com o teatro de bonecos. Como é que está o teatro de bonecos? Como é que foi o rancho? Bom, o rancho foi uma grande manifestação teatral. O Flávio Rangel diria que é um teatro total. Porque tem cenografia, tem figurinhas, tem música, tem tudo, tem dança, a orquestra de sopro, inclusive. Eu acho que a musicalidade do rancho é muito maior que a escola de samba, que chupou as boas coisas, quase que todas, mas não pôde chupar a música, porque a música do rancho é de instrumento de sopro, da bateria de percussão. Então, está certo, não estava errado, porque houve um poder aquisitivo muito forte em torno da escola de samba, que foram os banqueiros. Eu conheci eles bem todos, inclusive. Eu fui da comissão jogadora vários anos, eu me dava com todos eles, e foram eles que consertaram o Carnaval Carioca. Esse mérito ninguém vai tirar dos banqueiros de bicho, não. Está ali. Não, isso está assim. Garantiram o desfile. Não é isso? Antes era uma bagunça, era uma vergonha, era muita safadeza. Quando eles chegaram, botaram ordem na casa. O capitão Guimarães me convidou para fazer parte da comissão jogadora, sem me conhecer. Pegou o telefone e ligou para mim, sabia quem eu era. Ligou para mim, nunca tinha estado com o capitão Guimarães. Ele me convidou por telefone. Me ligou para mim e telefonou. Então, o rancho veio lá de trás. Os portuários muito faziam rancho. E os bairros que cresceram com os ranchos foi Catumbi, Madureira e Quintino. Quintino tinha 2 ranchos, Catumbi tinha mais. E ali era uma confraria de gente apaixonadas, todo mundo, tinha o seu rancho, torcia para... E que nem a escola de samba. Isso passou um pouco para a escola de samba. Só que o rancho desfilava com 3 músicas, e todas de sopro. Olha a musicalidade disso daí. Era uma marcha rancho, que as pessoas nem sabem que isso existia. A marcha rancho, o samba rancho, puladinho. Música de puladinho, as pessoas davam puladinho no desfile. E a música de passeio. Eram 3 músicas. Pois bem, aí a escola de samba, quando começou a crescer, com poder econômico, começou as pessoas do rancho saírem do rancho crescendo para aquela suntuosidade maior com o poder econômico que tinha por trás. Foi esvaziando o rancho. Aí chegou um momento que o rancho acabou terminando, acabou não tendo. E o futuro do rancho vem lá de trás. A Chiquinha Gonzaga tinha um compositor chamado Seu Valdemar, que esse homem, eu quis fazer um levantamento da vida dele, para apresentar. Ele era o Pixinguinha do rancho. Ele fazia as músicas para vários ranchos, para quase todos. Só que ele fazia as músicas dele, era assim, uma criticando outro rancho. Eles brigavam muito com as palavras. Um falava mal do outro, outro respondia, porque Quintino, tem que não sei o quê. Aí o de Catumbi, porque não é verdade, que não sei o que mais. Então havia um desafio musical. E quem fazia o desafio para os 2 lados era o São Valdemar. É uma figura extraordinária, o filho dele está vivo ainda. Tem até um livro sobre o carnaval. Então, aí esse rancho foi esvaziando. A minha vida no rancho, eu fui campeão da União dos Caçadores. Trabalhava lá, era diretor. Mas essa manifestação teatral total que tinha lá, eu acho que, desconfio, nunca tenho certeza, como é que eu fui parar na Escola Dramática Martins Pena. Eu acho que foi daí, do rancho, que me levou para lá, para a Escola Dramática Martins Pena. E que foi maravilhoso, porque a minha experiência de vida, de profissão e de vida, sobretudo, que a vida hoje me proporcionou viver mais tempo, então você vai acumulando mais conhecimento com as coisas. Então, eu era um garoto. E lá tinha professor como Gustavo Doria, e vários outros, Luiz Maranhão, o Luiz Peixoto, a glória do teatro popular. Luiz Peixoto. Porque mais tem revista da Praça Tiradentes, era um gênio aquele homem, ele foi diretor da escola e meu professor. Uma figura extraordinária. E essa gente toda foi uma base muito forte da minha vida. A Rádio Ministério da Educação, por exemplo, quando estive lá na Rádio Ministério da Educação,
porque eu estava lá e fazia todo o programa de entrevistas, eu ia sair, a rádio tinha que estar na rua, o Euro Miranda, que era o diretor, achava isso, está certo. A rádio tem que ir para a rua, pegar os conhecimentos, fazer as entrevistas, as matérias e levar para o microfone. Numa dessas, o pessoal do Acre, que estava começando a instalar o Estado, né? O presidente João Goulart, e o pessoal de lá me chamaram para ir para lá, o secretário de Cultura, porque eles não são governadores, não, José Augusto, precisamos de você lá para dirigir a rádio lá. Aí, eu não sei por que carga d'água, eu acabei aceitando ir para o Acre. Era um lugar, hoje não, mudou muito o Brasil. Era um lugar esquecido, não tinha absolutamente nada, de repente me vi lá, viajando pelo interior, motivo de política, não me deixaram pegar rádio. Era a única rádio 100%, era a única que existia. E aí, políticos seguraram, disse, não, que é isso? Vou pegar o nosso veículo de comunicação aqui, que é essa rádio difusora, e aí o secretário disse, vamos cuidar do teatro, Rolando. Aí eu criei a escola do Acre, Teatro Escola do Acre, montei lá o teatro, viajando para o interior. De repente, eu estou na fronteira do Brasil com a Bolívia, Cobirra, e lá de cá, Brasileia. Digo, onde que eu estou? No outro mundo. Era uma outra história. Não é o Brasil, não, mais pobre que existisse. Era um Brasil que nem pobre era. Não era nada. Era uma coisa horrível, porque você não faz ideia do que eu estou contando. O que era o Acre. Aliás, o Brasil, quando eu comecei a viajar, estava todo despencando. Eram as igrejas, cada uma caindo, pedaço, quebrado, tudo reventado. Os postos, os cais, também cada prédio histórico, monumentais, tudo ao abandono. O teatro, que é uma das razões da gente fazer o documento, falamos da infraestrutura que o pessoal dos estados, e aí estamos no estado tentando reerguer aqueles teatros, reformar, mandar equipamentos, entendeu? Aí algum comprar algum, e aí estávamos lá, porque aqueles teatros não só atendiam ao povo local e da região, como também eles iriam atender. Isso não tinha acontecido no tempo de Procópio Viajava, Maria da Costa e Eva. Com o tempo depois da guerra, então, hoje se deterioraram por completo, foram abandonados. E o Brasil estava assim, o país estava despencando, antes da guerra até depois da guerra. E aí a gente entrou em campo com o governo federal, o Ministério da Educação, com verbas, e com motivando a prefeitura, motivando o Estado, motivando a classe teatral, para o levantamento daquele teatro voltar a funcionar. Esse é o Brasil que eu estou te contando. Orlando, a Vera está nos dizendo aqui dos teatros de marionete que estão fechados, do Aterro, o da Tijuca. Eu tenho muita preocupação, os teatros, né, do Jardim do Meia também está fechado, ela está colocando a Vera Maria Monteiro. E ela tem razão, eu estou muito preocupado com isso, porque vejo que também, assim como o Rancho, que era uma manifestação fundamental da cultura brasileira, a gente perca essa experiência do teatro de marionete, teatro de bonecos. Como é que você está vendo isso? Como é que a gente faz para resgatar isso? Eu sei que no atual governo está meio complicado, mas a gente precisa falar para que essas coisas possam mudar. Olha para frente, vai chegar. Permitindo fechar o teatro do Aterro, tá certo? É isso mesmo, temos que cobrar do prefeito Crivella. O que é isso? Né? Eu tentei muito, com o Elton Medeiros, fazer algumas coisas para Rancho. Fui com ele lá no Rio Tour, na época. Sequer o diretor de certame, não é nem o presidente da Rio Tour, nos recebeu a mim, tudo bem, quem sou eu? Mas o Elton Medeiros, teve barrado, não recebeu o Elton Medeiros, rapaz, olha que maluquice esse país. Tudo bem. Com relação ao teatro de boneco, o forte do teatro de boneco não é no Rio de Janeiro, é no interior de São Paulo, no Nordeste, e no Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Paraná. Ali a coisa continua existindo, acredito que sim. Tem um festival de teatro de boneco que nós criamos lá no Rio Grande do Sul, em Canela, que tornou-se o ícone de todos os festivais no mundo. Está lá, acho que ainda está até hoje, não tenho mais certeza, não tenho conhecimento lá. E aí, aqui no Rio de Janeiro, tem, esporadicamente, tinha do Aterro, tinha mais de onde, bem? Tem Jardim do Meia, tem da Tijuca. É isso aí. Eram grupos que iam para lá se apresentar, e eu não sei o que aconteceu depois, com o tempo. O Teatro Boneco, por exemplo, lá na escolinha, a gente tentou fazer, o teatro teve um problema de edificação, ele não está funcionando, mas estamos pensando já em ter um pessoal do grupo que já está lá fazendo com que a gente consiga ter um engenheiro, reestruturar o espaço para poder voltar a funcionar, que chama-se Teatro Virginia Vale, lá na escolinha, na rua Carlos Peixoto, para voltar, porque sempre se apresentamos. Ali era um teatro especificamente só para teatro boneco.
O Teatro Alimar Rocha no Leblon, que agora é um teatro da prefeitura, foi feito para ser somente teatro, chamava assim, Teatro de Boneca Aurimar Rocha. A prefeitura foi, comprou e tirou. Não tem mais teatro de boneco lá. Mas no Brasil, penso eu estou falando, eu não tenho informações, penso eu, porque a coisa é muito forte. Nem no tempo da chamada governo dos militares, ou por outro, a ditadura, eles conseguiram acabar. Eles queriam fazer, porque é uma manifestação de massa. O teatro de boneca é muito irreverente, fala o que quer. E aquilo é perigoso. Eles sofreram muito. Eles só voltaram a respirar quando a gente chegou, e aí era o pessoal do governo e nós. E nós apostamos nele, fizemos tudo para... Inclusive, esse festival de teatro de boneca fica nela. Então, eles pararam, o teatro de boneca voltou a respirar novamente. Eles sabem disso. Agora, aqui no Rio, esses locais, não sei o que está acontecendo realmente. Estão fechados. Aliás, isso é consequência de administração de um governo, né? E é o governo municipal, no caso. E também do governo federal. Não está tendo. Está querendo que morra mesmo, que acabe. Quando você não está querendo isso. Não está querendo, não está querendo. Estou vendo fantasma, na verdade. Wagner Siqueira. No turismo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando a trilogia... Quem fala? Pois não, é uma trilogia no documento que eu vou preparar, que está faltando você aqui, que vai entrar depois com a tua autorização. E dizer que, como nós, de teatro, aprendemos a apanhar e levantar a cabeça, e não é de hoje, isso vem de muito tempo atrás, conseguimos sempre sobreviver a tudo. E, em cima dessa teoria de que é possível sobreviver a tudo, é que eu acredito que a gente vai sobreviver. Mas acho muito difícil. Acho que vai ser uma luta em glória, viu? E vai depender da gente, não vai depender do dinheiro. Porque quem faz as coisas não é os recursos financeiros, são as pessoas. As pessoas que fazem as coisas existirem. Os recursos não, os recursos comprometem, porque saber onde tem dinheiro tem problema. E se as pessoas estão aí e não têm dinheiro, as pessoas serão capazes de resolver. Acho que isso pode até acontecer, embora seja muito difícil. E aí, Wagner, um beijo para você. E das pessoas que estão nos assistindo, desculpe se eu não fui muito lógico, eu atropelei algumas perguntas, porque eu falo dessas coisas, não é de ter lido em lugar algum. Eu só falo de coisas que eu vivi, que eu vi, que eu observei. Rara, tem poucas posições aqui faladas de alguma coisa que eu ouvi falar. Porque eu tinha o hábito de conversar muito com o seu Procópio Ferreira, com o Dona Iraci Belengar, com toda essa gente eu conversei muito. Então, eu vou lá atrás. Uma vez eu perguntei para o seu Procópio, me fala do Martins Pena. Martins Pena é mais de 150 anos. Você está brincando comigo, Orlando? Você pensa o quê que eu sou o quê? Está falando que eu lá conheci Martins Pena? Eu digo, não, você não conheceu. Mas eu conheci alguém que conheceu ele e do seu relacionamento. Então, você podia passar para mim. A minha curiosidade de saber como as coisas aconteciam era muito grande. Continua sendo hoje grande. Eu procuro sempre, quando tenho oportunidade. Eu conversei muito com o Rosadinho, demais. O Rosadinho era um gênio, enfim. E todos que eu pude conversar, extrair dele informações, e foi meu hábito. E, portanto, eu posso dizer a você o seguinte, eu só falo hoje das coisas que eu vi, das coisas que eu vivi, das coisas que eu ouvi, que eu observei. Essas matérias todas, minhas que estão aqui, já duas, e essa terceira, que vai ser um componente dessa trilogia, é em cima de uma experiência de alguém que viveu em teatro 63 anos. Está vivendo, viu não? Está vivendo há 63 anos em teatro. Entendeu? E muitos dela, numa ocasião muito especial, que foi um momento muito difícil, que eu tive a delicadeza, a amizade, a admiração, porque a pessoa sabe que eu sempre fui muito amigos, todos. Eu nunca fui contra ninguém. Mas sempre se bater também. Mas, enfim, meu temperamento está de braços dados e cumprimentar as pessoas com um beijo no rosto. Não esse que hoje em dia se cumprimenta com o cotovelo. Fica com Deus. Foi excelente conversar com você. Espero que você... A gente vai ter que fazer que nós dois temos tido a oportunidade de oferecer às pessoas que estão nos vendo. Orlando, nós vamos ter que fazer outras lives. Você falou
rapidamente do teatro de revista. O Delcio Gonçalves estava nos lembrando aqui que isso era a cara do Rio, teatro de revista, Walter Pinto, você colocou. Esse que era o Teatro Popular. Carlos Machado, O Walter Teatro Popular estava lá, era Jardel Gerco. Teatro Popular. Né? O Teatro maior Popular. produtor de teatro de revista chamava-se Pascoal Segreto. Esse homem chegou a ter 20 teatros no Rio de Janeiro, 20 funcionando. Pascoal Segreto. Depois veio o Jardel Gerco, que era depois era pai do Jardel, ator, que trabalhou comigo. E essas pessoas. Depois veio o Walter Pinto, que eu vivi com essas pessoas. O Walter Pinto, fim da vida dele, quando deixou de fazer o teatro de revista, ele ia para a Fiorentina e ficava comigo lá, eu e os outros também que estavam lá, e eu tive uma convivência muito forte junto com ele. A família Bosco trabalhou, o Ronaldo Bosco. O Ronaldo Bosco é deles, o Jardel é Bosco, pertence a esse pessoal. Desconfio que a gente tem qualquer ligação, não sei, não tenho certeza. Mas o Ronaldo Bosco, eles sempre diziam assim, a tia Chiquinha, porque eles eram sobrinhos da tia Chiquinha, Chiquinha Gonzaga. Claro. Então, essa é as coisas que por exemplo, que eu tento passar para o conhecimento das pessoas. Tem detalhes que podem ter que ser feitos com mais cuidado, para poder fazer parte, não talvez na gravação, mas também aqui no escrito meu, para poder dar às pessoas, porque algumas pessoas vão morrer, como eu, e outras pessoas que têm informações a prestar, e, de repente, você passa a saber de coisas, uma passando por outra, passando por outra, que, na verdade, não retrata a verdade, mas passa a ser a verdade. Se a pessoa se perceber, está sendo uma mentira. Então, a mentira vira a verdade. E você, quando fala a verdade, quando estou começando aqui, não tem que definir isso. E a verdade passa a ser mentira, ao contrário. A minha verdade é bem para ser mentira. Entendeu? A Dina Coutira, atriz que a gente conhece bastante, grande colega, companheira nossa, atriz importante, está nos dizendo aqui, né, da experiência daquele negócio do calça de veludo ou bumbum de fora, o teatro de Rio Branco, o teatro lá em Rio Branco, no Acre, né, em Porto Velho, em Rondônia. Nós vamos ter que fazer outras lives. Infelizmente, nós estamos passando de 1 hora, já estamos com 1h42 do tempo dessa live. Vamos ter que terminar. Agradecer a você. Eu quero dar uma geral, porque aqui onde eu estou falando com você... Maio, né? Também que está nos dando essa... Fala, Orlando. Logo a seguir, vai demorar muito tempo, porque estava parada essa obra. Agora aqui, que eu não estou fazendo teatro, eu voltei para cá, e aqui estou fazendo a retomada da obra. Mais 2 meses termina essa obra toda aqui. Aqui é um prédio de 4 andares, com salões, uma opção de coisa, e você está falando diretamente para cá. Você está entrando em casa agora, mas depois eu vou querer que você entre aqui pessoalmente para conhecer isso que eu estou construindo. Por quê? Com o Teatro do Isabel fechado, não vai fechar a minha vida teatral. O teatro não é minha vida teatral só, não vai fechar. A minha vida teatral vai continuar. Eu estou seriamente pensando em transformar isso daqui num centro de pesquisa e documentação, entendeu? O futuro, acho que talvez está se apresentando para ser isso aí. O teatro... Vamos conversar sobre isso em outras lives. Vou me dar amendoim no sinal? Não, eu vou ter que continuar fazendo teatro e com os meus amigos, podendo falar com eles, sempre inventando loucuras. Um abraço, Orlando. Muito obrigado. Você nos deu uma verdadeira aula, não só da história da cultura, mas também da necessidade da resistência política, da resistência cultural, para a gente preservar a nossa cultura como uma parte fundamental da identidade nacional. Muito obrigado. Agradeço a todos que nos acompanharam. Sempre interessado com as coisas culturais. Sempre. Wagner Siqueira, sempre interessado com as coisas artísticas e culturais. Fica com Deus e um beijo em todos que nos assistiram. Até uma próxima. Abraço, Orlando. Você vai saindo agora, porque é importante para fechar a porta. Né? Não é verdade, Orlando? Vamos lá. Você vai saindo, mas continua presente e participante nesse processo. Passando de uma porta para outra, da revolução cultural e da manifestação da cultura. Que beleza, Orlando. Maravilha. Vamos fazer Você está fazendo Eu preciso fazer um conselho aqui, né? Um conselho, vai ser uma casa que não visa bilheteria. Ela tem outros objetivos maiores. Vai você encontrar o caminho para isso. E você, quem sabe, que mais tarde a gente volta a falar outra vez. Olha aqui. Tá bom, Orlando. Tem vários. Instalações formidáveis. Aonde se localiza, Orlando? Qual é o local? Um abraço, Orlando. Um abraço. Um abraço. Laranjeiras. Muito obrigado.